Bom dia! Gente, eu adoro quase toda live eu falo isso. Adoro saber de onde vocês estão falando comigo ou estão me vendo. Me conta. Bom dia! Ai, adoro. Adoro. Essa minha profissão, ela tem essa vantagem. A gente consegue conhecer pessoas de todos os lugares, muitos de outros países. É muito legal, gente. Essa tecnologia também, vou te falar. Tem prós e contras, mas tem muito mais pró, né? Então, hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Olha aqui, Praia Grande, Blumenau, Goiânia. Que legal! Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia. Meireles fala lá do Nordeste. Terra maravilhosa. São Paulo. Coisa boa. Eu vou conversando aqui um pouquinho com vocês até o pessoal entrar para a gente começar a falar coisa muito séria. Muito séria. Denise. Eu sim, querida. Brasília, que coisa boa. Gente, aqui na capital do seu país, tá um sol incrível, um dia maravilhoso, um céu lindo, né? Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou começar a falar para vocês sobre baixa autoestima, solidão. Olha o tema, tinha então a música, Agora falando sério, você já percebeu que muitas vezes você se preocupa com as outras pessoas, com os problemas das outras pessoas, com as ansiedades das outras pessoas, com o que aquela pessoa decidiu fazer ou não? Você muitas vezes oferece conselhos que não foram pedidos, porque você é uma pessoa atenta a tudo que acontece em sua volta. Você já parou para perceber que muitas vezes você sente ansiedade, sente às vezes até culpa de não contribuir com aquela pessoa para que ela resolva o problema dela? Uma culpa que a gente chama de culpa irreal, mas existe. Você fala, meu Deus, eu tinha que ter ajudado, eu tinha que ter mostrado, eu tinha que ter falado. E muitas vezes você também deve ter observado que mesmo quando você fala, você ajuda, não adianta nada. Porque adianta momentaneamente, mas daqui a pouco aquela pessoa está de novo com outro problema, está no limbo. Você já percebeu que você pergunta sobre a vida das pessoas, se dedica, quer saber, é interessada ou interessado, e as pessoas não perguntam sobre a sua vida, como você está, se você tem problemas? Você já sentiu pena, raiva, quando a outra pessoa tem um problema e muitas vezes ela não faz nada para melhorar, mas por outro lado ela tem uma vida abundante em várias outras áreas? Exemplo, a pessoa não tem dinheiro para pagar a faculdade, mas por outro lado ela tem dinheiro para sair, para viajar, para comprar roupa nova. E aí você está pagando a faculdade daquela pessoa, seja um irmão, um sobrinho, alguém, um amigo, um neto, e as pessoas, de um modo geral, estão vivendo super bem, vão a restaurantes que você não vai, compram roupas que você não compra. Vou dar mais um exemplo. Você já percebeu
que você às vezes não tem dinheiro ou não acha que não deve comprar uma blusa cara para você, mas quando alguém te pede um dinheiro, aquele valor que você achou que era caro para você, você dá para outra pessoa sem o mínimo apego? Pois bem, todas essas características que eu falei agora são características de baixa autoestima. Dentro de nós tem várias crianças feridas. Como assim, Sheila? Várias crianças, sou só uma. É porque a gente... É uma metáfora que você, em vários momentos da sua vida, você desejou a alegria do contato. Sabe quando o filho chega da escola? Mamãe, olha aqui, o que aconteceu comigo? E a mãe fala, vai tirar o uniforme. Vai, Ana, logo. Vem almoçar. Sabe quando não tem a alegria do contato? Você espera aquele olhar e não vem. Você espera o acolhimento e não vem. Baixa autoestima. Ô Sheila, o que é autoestima? Todo mundo fala tanto. Autoestima, em resumo, claro que eu explicaria aqui horas sobre autoestima. É você saber o seu valor. E por causa das nossas experiências, de infância principalmente, depois vem a adolescência, e não pense que adulto não tem trauma. Adulto tem trauma também. Você quer ver um exemplo clássico de trauma de adulto? É o seu marido ou a sua mulher te trocar por outra pessoa. É você perceber uma pessoa que você ama tanto e que você dedica tanto estar nos braços de outro alguém, como diz a música. E o que é pior, apaixonou. Aliás, vamos falar a verdade, eu nem sei o que é pior, porque eu já atendi pessoas com todas as dores possíveis e imaginárias. Dores onde o parceiro ou a parceira estão com outras pessoas apenas por sexo, ou estão apaixonadas. Ou as duas. Você não tem para onde correr. De todos os lugares, dói. Mas é uma dor tão doída, é uma dor física. Por quê? Porque o mesmo centro nervoso do cérebro que te mostra a dor de um infarto também mostra a dor de uma emoção forte. Então dói aqui, ó, dói. E aí, durante muitos anos, nós da área de psicologia exaltamos muito o pensamento, que, aliás, é super importante mesmo. Porque muitas vezes você age em função do que você pensa. Só que, de alguns anos para cá, nós começamos a valorizar muito o que nós sentimos. Porque o sentimento te mostra muita coisa. Nós, mulheres, temos uma mania de falar que a gente tem uma intuição. E tem. Porque nós somos mais voltadas para as emoções. Os meninos, eles não foram educados para sentir grandes emoções. Eles são de resolver o problema, sem grandes emoções. O homem, de um modo geral, ele tem dois sentimentos. Duas emoções, vamos chamar, não dois sentimentos. Duas emoções mais frequentes. Ou ele tá bem ou ele tá mal, é simples assim. A mulher não. A mulher, ó, como onda do mar, de manhã ela tá feliz, de tarde ela tá triste, é muita coisa. Tá com raiva, chora, depois chora, já tá rindo. Muitas emoções. Então imagina essa pessoa com muitas emoções que teve, por exemplo, uma infância onde se sentiu ferida, ou por comparações entre
irmãos, primos, ou por humilhações, críticas duras, constantes. Especialmente a geração de quem hoje tem 40 para cima, 50 então nem se fala, que é uma época onde os pais educavam a gente com muito rigor. Que foi bom e que foi ruim. Tudo que eu vou falar aqui tem prós e contras. Tudo depende da maneira como você encara. Você fala, Sheila, então todo mundo foi ferido, então era para todo mundo estar sofrendo. Por que algumas pessoas sofrem menos do que outras? Então, existe o que Viktor Frankl falou sobre ai meu Deus, falhou a palavra aqui. Sobre a sua escolha. Você escolhe, você tem o livre-arbítrio, essa palavra, essa expressão. O livre-arbítrio para escolher o que você vai fazer a partir do que fizeram com você. Então, veja bem, você lembra aquela época que os pais falavam assim, não fez mais que a sua obrigação, né? Tem que estudar, cala a boca, tô ouvindo jornal. A gente era criança, quando eu fui educada, não existia. A gente comia o pedaço do frango pior. O melhor pedaço do frango era do papai. Mas, hoje, o melhor pedaço do frango é do filho. Então, como dizia um amigo meu, quando era bom ser pai, eu era filho. Hoje que é bom ser filho, eu sou pai. Ou seja, a nossa geração, a minha geração, foi uma geração que meio que foi não vista. Vamos chamar assim. Então, por esse lado, tivemos que correr atrás. Tivemos que lutar muito para chegar num lugar na sociedade onde a gente conseguisse ser visto. E mesmo assim, você vê hoje muitos adultos que se mostram, que se exibem, que falam. Eu acho chique, assim, eu atendi sei lá, na minha loja, no meu consultório, ou no meu, na minha empresa, uma pessoa importante. Por que é importante a gente falar isso para nós? Para a gente se sentir importante. Por quê? Porque a nossa autoestima é baixa. O nosso valor é baixo. Eu vou falar o que é autoestima. É o valor que você dá para si próprio. Quando eu tinha 17 anos, eu escutava minhas primas mais velhas, porque, assim, explicando aqui rapidamente, a mamãe era a 11ª de 13 filhos. Então, 2 morreram, então ficaram 11 filhos. Ela era bebê daquele bando de irmão. Então, todos os irmãos para cima já tinham criança quando eu nasci. Então, eu e minha irmã caçula, éramos as bebês da família toda. E aí, o que aconteceu? Muita gente mandava na nossa vida. Muita gente mandava na mamãe. E a mamãe era muito rígida, muito brava. Eu lembro dela muito sisuda. A vida dela não era feliz, porque ela era casada com o papai, um sujeito super legal, risonho, engraçado. Ele tocava, cantava, mas ele chapava, bebia muito. Então a vida da mamãe não era fácil, com 4 filhos. Hoje eu analisando, eu falo, nossa, coitada, ela sofreu pra caramba para educar 4 crianças praticamente sozinha, numa vida muito difícil financeiramente, emocionalmente. Claro que ela tinha depressão, mas só vou analisar depois que eu cresci. Entendeu?
Então, como que eu ia me dar valor? As minhas primas falavam assim, você tem que se dar valor. Você tem que se dar valor quando você vai namorar alguém, quando alguém te pede, você tem que saber escolher. E eu, o que é saber escolher? E eu lá sei o que é isso. O que é dar valor a si próprio? Então, volto um pouquinho aqui na baixa autoestima. Como que eu ia ter autoestima boa se eu recebia críticas constantes? Sabe aquela filhinha assim, bonitinha, que o povo falava, ai, tão bonitinha, mas é tão bobinha igual o pai. Meu pai era um sujeito sem autoestima. Muito legal, mas ele prestava favores para todo mundo por carência, para ser amado. Papai saía do trabalho dele, não tinha carro não, pegava um ônibus, ia lá no bairro X buscar a esposa de um dos nossos parentes, ou tios, ou primos, que era um monte, imagina. 10 irmãos, com cada um com, no mínimo, 4 filhos. Um ou outro tinha 2 ou 1 filho, mas a maioria tinha muitos filhos. Muito primo. Todo mundo trabalhava mais ou menos numa mesma região. E o papai ia lá, pegava o ônibus, ia lá, buscava a esposa do fulano, trazia para cá. E o fulano, simplesmente, falava assim, vai lá, Miguel, resolver isso. Vai lá, Miguel, pagar essa conta aqui para mim. Ou ele, muitas vezes, quando ele ia pagar uma conta no banco, naquela época pagava conta de luz na boca do caixa, lembra? Papai passava de porta em porta perguntando, vocês têm alguma coisa para ir no banco? Eu vou no banco. Ele achava muito legal fazer esses favores para todo mundo, e todo mundo conversava com ele. Ele exaltava muitas pessoas, e as pessoas gostam de ser exaltadas. Aí todo mundo dava atenção para ele. Como é que é a sua vida aí? Eu estou contando a minha para você pensar na sua. Como é que você vive a sua vida? Onde é que você aprendeu os seus valores? As pessoas te pisam, te humilham, te magoam, gritam com você. Você sabe que eu levei anos da minha vida para entender por que eu nunca gostei de grito? Juro para você, levei anos. Olha uma coisa interessante que aconteceu na minha vida que eu vou te contando para você entender. Eu sempre fui aluna nota 10 para ter o amor da minha mãe. Porque o papai, Joe, de outro planeta, ele estava lá trabalhando, fazendo favor para um monte de gente, feliz, cantando, dentro da infelicidade dele, que era amortecida pelo álcool. Mamãe, por sua vez, vigiando 4 filhos, mandando 4 filhos para a escola, fazendo tudo dentro de casa, não tinha empregado doméstico, essas coisas. Bom, enfim. Eu tinha que ter o amor dela. Então eu falei, bom, vou estudar. Porque o papai falava, ó, estuda, porque se você não estudar, ele falava assim, você vai trabalhar igual os lixeiros. Você gosta de trabalhar igual os lixeiros, que ficam trabalhando dia e noite e tem que lidar com essas coisas que são sujas, fedidas ou coisa assim. E o papai todo ano ele dava um presentinho para os lixeiros. Ele gostava de ser amigo dos lixeiros. Ele tinha compaixão. Mas ele falava, estuda, para vocês terem uma outra profissão melhor. Enfim, lá fomos nós e lá fui eu. Estudava. Não conseguia chamar a atenção da mamãe. Tirava medalha de honra ao mérito no primário. Passei em primeiro lugar em todas as séries do ginásio. Quando foi no 2º grau, que eu tirava nota boa, já contei isso aqui em outras lives, eu tirava 10 em física, química, matemática. Todo mundo achou que eu fosse fazer engenharia, qualquer coisa assim. Eu assisto uma palestra de um professor
maravilhoso que eu tenho até hoje. Tenho a bênção de tê-lo até hoje. Hoje ele tem 92 anos. E eu decidi ser psicóloga. Mudei completamente essa área que todo mundo acreditava que eu tinha dom para estudar psicologia. Por quê? Porque eu queria entender por que as outras famílias tinham tais coisas e tais, e a minha não. Por que dentro do meu peito eu me sentia tão zero à esquerda? Entendeu? Então, que valor é esse que as minhas primas falavam que eu tinha que me dar? Quando alguém fazia alguma crítica para mim, sabe o que eu fazia? Chorava. Sabe qual era o meu apelido? Manteiga derretida. Chorava. E aí eu decidi fazer psicologia para falar bem a verdade, para me curar, para eu me entender. Eu não sabia nem por onde começar. E eu amo tanto essa profissão que se você olhar meus livros todos, eu rabisco tudo, eu passo canetinha, eu escrevo, tá tudo assim lindo, nossa, maravilhoso. Tá. Quando eu comecei a estudar a psicologia. E aí, pasme, eu me curei sim. Eu era codependente. O que é codependente? É uma pessoa que ela está sempre ligada a pessoas que dependem dela. Como o copiloto com o piloto. O copiloto checa tudo que o piloto faz, o codependente checa tudo que o dependente faz. E o dependente não sabe se mover sem o codependente. Então são duas pessoas que sofrem dois lados de uma mesma doença. Então, como o papai era alcoolista, quem que cuidava do papai? Nós, mamãe, os filhos. Quantas vezes a gente foi buscar o papai no bar? Meus irmãos mais velhos, muito mais do que eu. Mas eu também fui. Então, gente, o que é baixa autoestima? É o valor que se você se dá baixo. Você se deixa resolver, saber quem é você pela opinião das outras pessoas. Olha só, vamos imaginar aqui uma nota de 100 euros. Está aqui, 100 euros. Quanto vale essa nota? Se eu perguntar para você, quanto vale essa nota? 100 euros. Tá, beleza, eu vou amassar, amassei. Quanto vale essa nota? 100 euros. Agora eu vou pisar nela com sapato sujo de terra, de barro, sei lá. Pisei. Quanto vale essa nota? 100 euros. Por que com a gente, quando a gente é amassado ou as pessoas pisam em nós, nos ferem, a gente baixa o nosso valor? Por quê? Você entendeu? Vamos olhar aí os tecidos. Por que seda é um tecido mais caro do que uma malha? Porque a seda, ela é mais diferenciada, ela é mais difícil de ser feita, de ser encontrada, é um tecido mais elaborado, blá, blá, blá. E por que você permite que as outras pessoas definam o seu valor? Mas Sheila, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou definir o meu valor se nem eu sei que valor que eu tenho? Pois é, gente. Eu trabalho com 6 pilares da autoestima. E o primeiro pilar, olha o nome, pilar, é o autoconhecimento. Eu recebi uma pessoa que me escreveu, recebia as mensagens falando assim para mim: Sheila, eu muitas vezes, quando eu tenho o ímpeto
de me diminuir, ou de me lançar numa situação, ou de acreditar em palavras cruéis que falam para mim, ela é veterinária. Então ela, trabalhando muito com animais, ela falou assim: eu me trato mentalmente apenas como um cachorrinho. Eu falo: quieta, senta aí, espera, calma. Primeiro você vai comer, você vai tomar banho, você vai relaxar, depois você toma a atitude. Gente, achei lindo o que ela me disse. Ela usa um mecanismo, uma técnica para lidar com os pensamentos que vêm automaticamente pela história toda de vida dela, jogando ela para baixo, fazendo ela se jogar em situações complexas, querendo, sei lá, não foi o caso dela, mas vamos pensar aqui, se matar ou usar uma droga ou embebedar ou milhares, ou entrar numa confusão, numa briga, sabe? Tudo isso para aplacar as dores. É incrível como você pode mudar a sua própria vida. Você pode curar as suas feridas usando milhares de técnicas para lidar com as suas emoções. Você sabe que alguns anos atrás nós tivemos o conceito de inteligência emocional difundido e foi muito bem aceito pela sociedade científica e por nós todos. E hoje, você sabe que a gente fala muito mais do que inteligência emocional, a gente fala autorregulação das emoções. Se você não aprender a regular as suas emoções, você vai acabar se permitindo ser ferida pelos outros, ou ferido. Tem uma pergunta aqui, eu baixei o olho, tem uma pergunta aqui. E quando a pessoa se diminui, mesmo com todos havendo melhor do que ela se vê, então, ela precisa descobrir o que aconteceu na vida dela que contribuiu para que ela se visse assim. Tem vários exercícios que a gente faz para trazer a memória de volta. Porque muitas vezes a gente vivencia situações traumáticas e reprime lá no inconsciente. Não tem a mínima ideia de que aquilo aconteceu com a gente. Entendeu? Então veja bem, como que eu vou saber se eu tenho ou não valor? Começa a se observar. Faz um diário. Para quem tem iPhone, saiu agora um aplicativo no iPhone. Um aplicativo que todo mundo tem. Quando você atualiza o seu telefone, apareceu esse aplicativo chamado Diário. Se você não tem aplicativo, ok, vai lá no Notas, escreve. Faz um diário. É impressionante como... E nem precisa ter muita coisa escrita, não. Gastar muito tempo, não. São pequenas frases do que aconteceu no seu dia. E aí você vai começar a observar quantas vezes você repete o mesmo comportamento de permitir que as outras pessoas te firam, te amassem, te desvalorizem. E você não fala não. Eu não quero, eu não posso, eu não gostei. Agora não. Prefiro não responder. Nossa, essa prefiro não responder, eu falo aos montes. Mas vamos lá. Vamos falar sobre isolamento e solidão. O codependente, ou a pessoa que tem baixa autoestima e tem outras características que não a codependência, que contribuem para a baixa autoestima dela, ela tem uma solidão impressionante. Mesmo quando ela está envolvida por uma série de outras pessoas ao lado. Mas ela não se sente validada, vista,
aceita, ela é sempre, sempre, sempre criticada. As críticas nem sempre vêm com palavras muito cruéis. Porque eu já escutei críticas, tipo assim, você é uma mula, juro pra vocês. Você não sabe de nada, ô menina burra. Isso são as coisas que eu escuto no consultório. Entendeu? Então, quando você começa a se lembrar das coisas que você vivenciou, você fala, nossa, ao longo da vida eu fui muito só. Você sabe que uma das coisas que a pessoa que tem baixa autoestima não faz? Ela não pede ajuda. Porque ela sabe que ninguém virá ajudar. Não virá ninguém. Até eu que estou aqui, eu também não vou. Porque quando eu estou com vocês, eu estou muito pouco tempo. Quando eu estou com o meu cliente em sala, eu estou com ele 50 minutos, 1 hora. Mas depois é a vida dele que está em jogo. Então, você precisa salvar você mesmo. Como que a gente faz isso, Sheila? Tem uma outra técnica que, graças à internet, ela está sendo muito divulgada, que é a meditação. Sabia que eu medito todo dia de manhã? Hoje já acordei, já meditei. E não precisa muito tempo, não. Eu uso 10 minutos todos os dias, quando eu acordo. Um dia eu viajei com uma amiga minha e ela me viu, ela acordou e me viu com um fonezinho de ouvido no quarto do hotel. Aí ela, amiga, o que você está fazendo essa hora da manhã com fone de ouvido? Com fone de ouvido. Aí eu falei, estou meditando. Ela, sério? Medita alto aí que eu também quero escutar. Entendeu? É rapidinho. É ali um momento onde uma das meditações que eu mais uso, que eu mais gosto, é a meditação do eu sou. É onde você repete frases que vão falando para você, eu sou forte, eu tenho direito a viver aqui nessa vida. É minha missão viver e viver bem. É o meu direito de nascença. Essa é uma das que eu gosto bastante. É meu direito de nascença ser feliz. Entende? Porque quem tem baixa autoestima, vamos falar a verdade, é uma pessoa forte pra caramba. Porque ela passa tantas situações de dor e vai sobrevivendo. Claro, muitas vezes adoece. Porque as doenças vêm a partir dos nossos estados emocionais. Mas ela também consegue sair de tudo isso. Porque depende da gente querer. A solidão que a pessoa que tem baixa autoestima sente é tão grande que muitas vezes ela suporta viver qualquer situação, mesmo que de abuso, do que ficar sozinha. Então, veja bem, milhares de casamentos onde as pessoas são abusadas. Veja bem, abuso de qualquer jeito e tipo. Abuso verbal, abuso físico, abuso emocional que dói tanto quanto o abuso físico. Às vezes muito mais até. Porque ele é constante, ele é repetitivo. A ponto de uma pessoa super validada socialmente, importante nas redes sociais, estudiosa, enfim, uma mulher espetacular, a ponto dela virar para o marido dela e perguntar assim, o que você viu em mim? Gente, ela não sabia. O que ele viu nela? Aí ele falou, ué, hein? Que pergunta mais ridícula.
Viu como ele critica? Já criticou a pergunta. Não, gente, ouça. Ouça com compreensão o que a outra pessoa tá te perguntando. Se ela tá te perguntando o que você viu em mim, é porque ela quer saber o que você viu em mim. Mas não, vem uma crítica. Por quê? Porque a autoestima dela estava ferida, muito machucada. Porque tudo que ela falava, ela recebia uma crítica. A ponto de uma vez, o marido dela falar assim: eu só vou voltar a te abraçar e te beijar quando você estiver tão magra quanto a fulana de tal. Oi? Que frase ridícula. Você sabe aonde que ele falou isso? Lá no quarto, no íntimo, na cama? Não. Numa festa. Na frente da fulana de tal. Oi? Percebe como que as pessoas vão te ferindo e você vai permitindo essas piadas ridículas? Você vai ficando ali. E vai permitindo que a validação das outras pessoas ou das pessoas que você ama definam quem você é. Não, gente. A palavra autoestima é o que você pensa sobre você, não o que eu penso sobre você. O que eu penso sobre você dura 1 segundo. Eu posso falar tanto bem quanto mal. Eu te amo, você é linda, você é lindo, você é um gato. Se você não se achar isto, é igual fumar. Você fuma, satisfaz ali o seu desejo de fumar. Mas quando você apaga o cigarro, você já está com desejo de fumar de novo. Então, o elogio é assim também. Quando você acaba de elogiar, a pessoa precisa de um novo elogio para encher ali o nívelzinho de estima dela. Só que não é isto que é autoestima. Compreende? Então dá para compreender a solidão que essa pessoa sente, porque quando ela precisa de ajuda, 90% das vezes ela não tem. Porque as pessoas falam: você precisando de ajuda? Você é uma pessoa que ajuda todo mundo, você sabe todas as respostas. E muitas vezes essa pessoa ela fica conhecida como chata porque ela quer ensinar para todo mundo o caminho. Porque provavelmente ela trilhou esse caminho, sofreu, aprendeu e quer ensinar. Só que aí ela passa a controlar a vida das pessoas, a querer definir o que as pessoas vão ou não fazer. E pasme, não adianta nada. Porque todo mundo faz exatamente o que quer fazer. E você fica de chato ou de chata se metendo na vida de todo mundo. Bom, eu tô falando aqui há uns 40 minutos sem parar. E eu não perguntei ainda se vocês estão me compreendendo. Então agora eu vou baixando o olhar aqui para saber se vocês estão me compreendendo, se vocês têm alguma dúvida relevante para eu poder tirar a dúvida aqui agora e ajudar assim as outras pessoas que estão nos ouvindo também. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Nunca tem pedidos de desculpa. E quando tem, eu sinto muito que você se sinta assim. É verdade. É verdade. Quando as pessoas nos ferem, nunca tem pedido de desculpa. Na grande maioria das vezes. É verdade. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Gente, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, negligência também, literalmente, que bom. Que bom que vocês estão me acompanhando. Olha, Patrícia, querida amiga, Patrícia Capitânio. Eu tenho um irmão que ele não fala comigo. Eu me preocupo muito, principalmente quando ele bebe, a vida dele é soltar piada. Para o meu, não consigo ver o resto. Então, quando a gente tem uma pessoa da família que bebe muito,
ou que usa droga, ou que fuma muito, ou enfim, que tem algum tipo. Hoje em dia, né, com o advento da internet, que as pessoas usam muito a internet jogando ou, enfim, ficando horas e horas e horas a fio na internet, as pessoas estão amortecendo dores delas próprias. Você pode ter certeza absoluta disso. É preferível se envolver ali com aquele problema do que olhar para o problema verdadeiro, que é a baixa autoestima. Olha, mais ou menos assim, funciona como, imagina aqui uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. Essa parte aqui de cima da pirâmide são sintomas que você enxerga. Então, é a obesidade, é o toque, é a ansiedade, a depressão, são todas as doenças que nós temos. Mas sabe o que embasa tudo isso aqui na base da pirâmide? Baixa autoestima e falta de limite. A gente deixa as pessoas invadirem para nos amassarem. Tudo bem, enquanto você é criança, você não tem defesas. Então você permitiu que te batessem demais ou te humilhassem. Nossa, humilhação. Meu Deus, quanta humilhação eu vivi. Se eu contar para vocês aqui, nem vocês vão acreditar, porque às vezes eu olho para trás e falo, nossa senhora. E a mamãe e o papai não sabiam. Não sabiam, porque a gente não contava. Minha família não era de conversar. Minha família era de viver. Viver, mandar, vai dormir, vai para aula, levanta. Não era de conversar, não existia isso. Falando muito, a garganta seca. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas nos humilhavam, a gente passava férias e férias na casa dos parentes, até porque o papai dava muito trabalho para ela, ela precisava também de fôlego. E lá aconteciam tantas coisas, tantos tipos de abusos. Abuso físico, como eu falei, moral, emocional, abuso verbal, abuso de abandono. Sabia que a gente tem todos esses tipos de abuso? Pois é, tem. Tem. E muitas vezes, para chamar a atenção dos pais, a gente fica doente. Para ter atenção, para ter carinho, a gente fica doente. A ponto de doenças graves, hein? A ponto, se eu já contei também uma vez aqui, que eu atendi uma pessoa certa vez, que falou assim, Sheila, eu prefiro ter um câncer do que não passar num concurso. Porque lá na minha família todo mundo passa em excelentes concursos. Eu sou a única que até hoje não passou. Então, ao invés de eu prestar esse próximo concurso e correr o risco de não passar, eu prefiro ficar doente. Então, eu sei que fui eu que construí meu câncer. Olha para você ver a necessidade de aceitação na família. Só que a autoestima é a sua autoaceitação. That's me, let it be. Essa sou eu, deixa ser. A sociedade, quando ela vai nos socializar, educar, ela também castra muito. O que é bom e é ruim. Sem a castração, sem os limites, também não conseguiríamos viver em sociedade. Senão ninguém ia parar no sinal vermelho. Não tem multa, não tem ordem, não tem regra. Não tem ordem, não tem progresso. A risadinha foi meio, né? Mas, de qualquer maneira, também é importante que a gente tenha autoaceitação, que só limite não traz a nossa autoestima boa, não traz a nossa felicidade, a nossa alegria. O que traz, então? Aí eu vou te falar por que eu dei o título
dos meus cafés da manhã dessa semana de café com amor. Você sabe que lá na Bíblia fala que o amor é o maior sentimento que a gente tem. Porque a base de você ser um ser humano saudável é você ser criado com amor e limite. O que significa isso? Carinho, alegria do contato, prazer em te ver e regra. Essa é a equação da pessoa saudável, carinho e regra. Às vezes as pessoas impõem regras demais e carinho de menos. Às vezes carinho demais e regra de menos. Eu sei que equacionar isso aqui é muito... Não gosto de usar a palavra difícil. Trabalhoso. Porque no final é simples. Mas só é simples depois que você aprende, né? Igual dirigir. Quando você começa a dirigir, marcha 1, 2, 3, vira pra cá, vira, dá seta, olha aqui no espelho, olha, você fica louco. Mas depois, você fala, putz, é só isso? Você dirige conversando e nem prestando atenção no que você está fazendo mais. Porque você já internalizou o aprendizado. Então é isso que nós precisamos fazer. Então vamos dar uma resumida aqui, geral? Ver se tem alguma outra pergunta que seja importante, algum comentário. Alguns vícios são socialmente aceitáveis. É verdade. Convenientemente para a sociedade isso é fato. Minhas filhas não me enxergam, é como se eu não existisse. Então, algumas pessoas... Vou contar um caso que eu atendi. A pessoa, ela era tão invisível dentro da família, ninguém respeitava, ninguém valorizava o que ela fazia, ou sentia, ou falava, que teve um dia que eu pedi para ela vir no consultório e eu coloquei um lençol branco sobre ela, um lençol que eu tirei estritamente para usar no consultório. Fiz 2 buraquinhos assim, para serem os olhos no lençol, e coloquei por sobre ela. E fiquei conversando a sessão inteira com ela, ela vestida de fantasma. Eu fiz isso para humilhar essa pessoa? Não. Eu pedi permissão a ela para mostrar para ela como que ela permite que as pessoas a tratem. Viu o problema do limite? É você quem coloca o seu limite para que a outra pessoa não te trate de maneira invisível. É você que admite que as pessoas façam isso. Mas, Sheila, como é que eu vou fazer então? Uma das formas que eu ensino em todas as minhas palestras, cursos, é exatamente: não permita que as pessoas façam isso se retirando do ambiente. Não prestando o serviço que você presta sem que as pessoas te peçam, por favor, te digam obrigada e te valorizem. Gente, eu me sentia tão invisível. Não é à toa que eu fui ser psicóloga. Eu me sentia tão invisível. Não que todos os psicólogos sejam assim, tá? Tem que reiterar aqui. Eu fui assim. Eu me sentia tão invisível que quando eu comprei um carro, eu consegui comprar um carro. Eu vim de família humilde. Quando eu consegui comprar um carro quando eu tinha 27 anos. Era um carro, naquela época, um Chevette, enfim, velho e tal, mas era meu. Eu comprei e paguei. E aí, quando eu estava dirigindo o Chevette, pasmem, eu percebia que as pessoas me viam, porque elas saíam da frente do carro para eu não atropelá-las. Olha o meu sentimento. Isso, depois eu consegui traduzir isso em palavras muito tempo depois. Eu olhava assim e falava, meu Deus, as pessoas estão me vendo. Aí eu parei para abastecer o carro no posto.
Eu parei e o cara veio falar comigo, deliberadamente. Eu falei, nossa, ele veio falar... Não, eu contando assim, parece... Se fosse conversa de boteco, vocês iam falar, mentira, Sheila. Não foi, gente. Era a sensação que eu tinha naquela época. Eu lembro que eu fiz um exercício de saber quem viria no meu velório. E eu achei pouquíssimas pessoas naquela época. Nossa, não tinha nem 3 pessoas no meu velório. Vai vendo. Isso era assim que eu me sentia. Se eu contar isso para minha família, naquela época então, que a minha mãe e meu pai estavam vivos, eles iam falar, filha, você tá louca. Eu lembro que numa terapia, na época que eu já estava fazendo terapia, eu falei para a mamãe uma frase assim, mamãe, mas a senhora não me conhece. Ela ficou tão ofendida e brava. Eu já era brava. Ela ficou tão ofendida. Que absurdo, você nasceu da minha barriga e você tá falando que eu não te conheço. A gente não conhece os nossos filhos. A gente muito menos se conhece. Entende isso? Então, é muito significativo você não permitir que as pessoas te tratem como uma pessoa invisível, como um fantasma. Isso é que é fazer terapia. A palavra terapia significa cuidado, né? Então, psicoterapia, que é o que eu faço, é você ter um cuidado com a sua psique. E a psique é que gera também o seu comportamento, as suas emoções. Muitas vezes os pensamentos vêm para nos abalar, porque a gente não pode confiar na nossa mente, porque os pensamentos... Vem muito pensamento atrapalhado, e você precisa questionar esses pensamentos, você precisa discutir com eles. Como a menininha que eu te contei lá. Menininha é ótimo, que ela é nova. Sobre ela falar com ela mesma como se ela fosse um cachorrinho ali que ela cuida. Então ela pensou, bom, se eu cuido do cachorrinho, por que eu não posso cuidar de mim? Entendeu? Foi lindo. Falei. Já tá na hora da gente encerrar a nossa live. Amanhã tem mais. E eu não sei ao certo se eu cumpri a minha missão aqui. Então, gostaria que vocês me dessem feedbacks. Escrevam aqui para mim. Escreva aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, se eu continuo falando sobre esse tema que eu escolhi. Esse tema sobre relações abusivas, que todas as que eu contei aqui são abusivas. Mas eu vou falar amanhã mais especificamente sobre isso. Tá? Amanhã às 7 da manhã, eu aqui de novo com vocês para tomar um café da manhã com amor, aonde eu falo das dores, mas também eu falo que tem cura. Que uma das coisas que mais me faz feliz hoje é poder estar perto das pessoas para mostrar para elas que a gente pode ser feliz. Sabe aquela música da Marisa Monte que ficou famosa aí? Eu sou feliz, alegre e forte, não é? Alguma coisa assim. Eu sei que ela fala que ela é feliz e forte. Somos nós, gente. Se a gente chegou até aqui, só de nascer a gente já deixou um bando de gente para trás, né? Só de nascer. Imagina de chegar até aqui. Dá para ser feliz, dá para ter relacionamentos bons, saudáveis. Dá para aprender a conversar com as pessoas com amor e com limite. Tá? Então, tem uns 5 passinhos que eu vou dar aqui agora no final. Primeira coisa que você precisa fazer assim. Primeira coisa que você precisa é querer. Queira estar aqui. Para aprender comigo. Para a gente trocar junto. Busque. Porque se você só quiser, mas não ligar o Instagram e entrar, também não vai acontecer nada.
Entre, escute e erre, até você aprender e acertar. A criança, quando começa a andar, ela não anda e cai, anda e cai, anda e cai. E ela para de andar? Não. Aí ela aprende a andar e pronto, não cai mais. Que é a outra parte da história. O próximo passo, que é acertar. E aí, ó, como um tobogã, eu brinco, você vence. Então, são 5 passos para que você possa trilhar esse caminho comigo. Tá bom? Muito obrigada. Tenha um excelente dia. Muito amor, muita paz, muita alegria no coração. E amanhã a gente se vê de novo, às 7 da manhã. Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau.